Nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos abrir as Escrituras em Isaías, do capítulo 48. Nós estamos fazendo exposição sequenciada desse livro, estamos no capítulo 48, nós vamos ler a partir do verso de número 9 até o verso de número 15. Já fizemos exposição do verso 1 até o verso 8. Agora nós vamos retomar verso 9 até o verso de número 15, Isaías 48. Vamos ouvir com atenção, interesse, a leitura desse trecho das Escrituras, Isaías 48, do verso 9 ao verso de número 15. Diz assim a santa, bendita, inerrante, autoritativa palavra do Deus vivo. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia. O seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Amém? Que Deus aplique sua palavra viva ao nosso coração. Vamos orar antes e pedir isso a Deus. Curvemos nossa fronte. Ah, Senhor Deus, quem somos nós? Somos tão fracos, tão frágeis. Além de pecadores. Como já confessamos, ainda nesse serviço sagrado, humilhados, nossa pecaminosidade. Senhor, que será de nós? Se o Senhor não vier em nosso auxílio, nosso socorro, dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. E agora, especialmente, é que vamos expor a Tua palavra. Se o Teu Espírito Santo não nos ajudar aqui, não operar, não, na verdade, falar ao nosso coração, então, Senhor, de nada nos adiantará, porque Tu disseste, sem mim nada podeis fazer. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo que aqui está, precisa e quer ouvir a Tua voz. E, Senhor, tem misericórdia do Teu servo, e Tu sabes, ó Deus, fragilidade, limitações, e o quanto, Senhor, necessito e careço de Ti. Insisto, Senhor, em me colocar como instrumento nas Tuas mãos, porque o Senhor mesmo prometeu usar as coisas que não são para confundir as que são. E ainda o apóstolo diz, quando estou fraco, aí é que estou forte.
Então, é nós nessa esperança. Olha para a necessidade de cada um, Senhor, que está aqui. Tem misericórdia. E visita com teu poder. E opera aquilo que tens a operar, Senhor, segundo tua graça, grande misericórdia. Glorifica o teu santo nome. Por Jesus Cristo, a quem queremos seja dada também toda a honra e toda a glória, nosso Salvador bendito. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, quem está acompanhando nossa exposição sabe que nós estamos tratando de um momento histórico, redentivo, na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, especialmente Judá. As 10 tribos já haviam sido dispersas e nem existiam mais. Aqui está um restante, um remanescente, a tribo de Judá. Mas agora, numa situação muito crítica, porque se desviaram dos caminhos do Senhor, enveredaram-se para a idolatria. Ainda que o templo estivesse erguido e o culto continuando, o povo estava vivendo em apostasia, frieza espiritual. A adoração era algo externo. Prostituição, pecado, tudo isso havia irritado o Senhor e suscitado a sua ira contra o seu povo. E então Deus determinou castigar o seu povo com um terrível cativeiro, suscitando a Babilônia para vir e levar cativo o seu povo. É aí então que entra em cena, pela providência de Deus, o profeta Isaías, que Deus levanta, ainda pelo menos uns 100 anos antes de se efetivar o cativeiro. Com a finalidade de exortar o povo, chamá-los ao arrependimento e consolar também o povo, especialmente aqueles fiéis que restavam e que estavam abalados com este anúncio de um terrível juízo de Deus, o cativeiro babilônico. Certamente muitos desses estavam desolados, sem qualquer esperança de salvação, de livramento. Como se estivessem dizendo: merecemos o juízo, somos indignos, por que Deus nos salvaria? Esta é uma pergunta extremamente importante nesta hora em que o povo vivia em apostasia, em pecado. Por que Deus nos salvaria? E é claro que a palavra de Deus está escrita aqui para nós. No momento em que estamos vivendo, em que nós percebemos a apostasia bater a porta de todos os lados, quer por uma indiferença, incredulidade, aridez espiritual, mundanismo e ainda heresias, mentiras, falso evangelho, exploração da fé.
e do nome de Deus e da sua palavra. Olhamos para todos os lados, não há nada que nos anime. Percebemos que descemos desembestados ladeira abaixo e não vemos nenhum anúncio que nos console, nos anime e que responda a esta pergunta: por que Deus nos salvaria? Então, nós temos nesse texto algumas razões que Deus coloca como resposta a esta pergunta. Deus responde a esta pergunta. Deus disse: vou salvar e vou dizer as razões por que vou salvar. Então, vamos estabelecer o nosso tema. Por que devemos crer que há uma salvação? Vamos dividir esse texto em 3 respostas. Primeiro, porque Deus adiou a sua ira, quis adiar a sua ira. Segundo, pelo zelo que ele tem à sua própria glória, soberania. 3, por seu amor a Cristo. Vamos então ver, primeiro, por que adiou a sua ira. Os versos de 9 a 10 diz assim: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Veja, meus irmãos, o povo merecia ser exterminado, e nós também. Pecamos contra o Senhor. O verso 10 diz: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. E não adiantou nada. Não houve nenhum proveito. Povo ruim, dura cerviz, depravado, pecaminoso. É isso que nós somos, e é o que o povo era. Isto é depravação total. Não há nada em nós, como não havia no povo, que comovesse o coração de Deus para animá-lo a salvar. Nada! E hoje, até hoje, fazemos o que é mal continuamente diante do Senhor. Quebramos os seus mandamentos deliberadamente. Nossa natureza é corrupta e má. E o Senhor está mostrando que nem mesmo a provação, a aflição, que é um processo natural de refinamento, de purificação de metais. Colocar o metal no cadinho, queimar. E aí então a impureza aparece, se tira a impureza e fica a prata pura, boa, ou ouro. Não adiantou, não serviu. Então o Senhor estabelece aqui definitivamente a dura, triste, real situação espiritual do povo e nossa, diante dos olhos santos de Deus. Para que fique bem claro que não há nada que Deus possa aproveitar
E que se ele não destruir, não exterminar, é pura graça. A palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meus irmãos, nós merecemos, não é um inferno não, nós merecemos 10 infernos. Temos ofendido a Deus. Somos imprestáveis. O bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não quero, é isso que faço, diz o apóstolo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o Senhor deixa bem claro para o povo que a salvação que ele determinou é simplesmente porque ele quis adiar a sua ira. Veja, o texto diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Nós temos dois tipos de retardo da ira de Deus, podemos dizer assim. Com relação ao povo aqui, aos eleitos, aos que foram chamados, escolhidos pela graça de Deus, a ira que era deles, Deus retarda até Cristo. É como se dissesse: eu não vou destruir vocês agora, porque eu decidi, resolvi, quis derramar a ira que vocês merecem sobre o meu filho na plenitude dos tempos. E isso diz respeito a todos os eleitos em todas as épocas. Você, eu, todos merecemos a ira de Deus já. Mas a Bíblia nos ensina que Deus fez cair esta ira sobre o seu filho. No caso do Velho Testamento, retardou até a plenitude dos tempos. É isso que a palavra de Deus ensina. Que os crentes do Velho Testamento, eles foram salvos, sim, pelo sangue de Cristo, que era representado no sacrifício. Todo o sacrifício era dramático, traumático, violento, sangrento, e exemplificava a ira caindo sobre aquele animal. Mas, claro, era uma representação minúscula do que significa a ira de Deus, o Todo-Poderoso, irado sobre uma criatura que lhe ofendeu. Então, todos os crentes eram salvos como quem olhasse para bem distante do Cordeiro de Deus que haveria de vir e sobre quem cairia a ira que ele merecia, o povo, o indivíduo, sobre o Cordeiro de Deus. Isso nós temos em Romanos, no capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3, versículos 25 e 26. Eu vou ler o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Veja, então houve uma tolerância
até o tempo apropriado, quando então a ira de Deus veio e caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus dos pecados de todos os crentes do Antigo Testamento. De modo que nós poderíamos dizer assim, a efetivação daquilo que eles já experimentavam pela fé acontece na plenitude dos tempos, quando Cristo recebe a ira de Deus que era contra eles, sobre si, na cruz do Calvário. Então Deus retardou a ira e fez com que caísse somente quando da manifestação de Cristo Jesus. E em Hebreus nós temos também um anúncio semelhante no capítulo de número 11, o Senhor falando dos heróis da fé, de todos os crentes no Antigo Testamento, no verso 39 a 40, do capítulo 11 de Hebreus, ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, isso mostra esse retardamento, esse retardar da ira que foi derramada sobre Cristo. De modo, meus irmãos, que todos os eleitos, Velho Testamento, Novo Testamento, nós hoje somos salvos porque Deus não jogou e nem colocou sobre nós a sua ira que merecemos, mas sim sobre seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus quis salvar pecadores que não merecem salvação, mas sim ira e condenação. Porque ele quis colocar sua ira sobre seu Filho. Ele desviou a ira de nós para o seu Filho. Fomos salvos porque a ira que devíamos receber sobre a nossa cabeça foi desviada para Cristo. Eu retardei a minha ira. Conterei para não vos exterminar. E nós sabemos, pelo resto das Escrituras, que Deus fez isto porque seu plano era derramar esta ira sobre seu Filho. De modo que esta é a primeiro aspecto do derramar da ira e da retenção da ira. Ela é retida, no caso do povo de Israel, para que na plenitude dos tempos caísse sobre Cristo em nosso lugar. E assim todos nós também, que cremos, sabemos que a ira foi desviada de nós para o seu Filho. Mas o segundo aspecto diz respeito aos ímpios, ou aqueles que ainda não estão em Cristo e que estão fora de Cristo. Aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados. E os que não são eleitos. Deus retardou a ira. Há muito tempo que você já devia ser exterminado, fulminado por causa dos seus pecados, com os quais você provoca a Deus todos os dias.
Mas ele retardou. Cada dia que você acorda, o sol brilhou, você toma café, almoça, insolentemente, quer dizer, com insolência, contra Deus, incrédulo, vivendo para você mesmo, idolatrando a você mesmo, esquecendo-se completamente de Deus, vivendo para esse mundo, para o pecado, suas tramas, seus projetos carnais, mundanos, mesquinhos, e não é consumido, e não morre. A ira de Deus não cai sobre você, não caiu hoje, está retardada. Ela vai cair. Vai cair naquele dia. Virá assim, como um raio. Quem a suportará? A descrição no Apocalipse desse dia, nós não podemos esquecer, e sempre que pudermos lembrar, para que haja temor no nosso coração, quem sabe alguém ainda que esteja fora de Cristo, possa tremer e correr para Ele, antes que seja tarde demais. No capítulo 6 de Apocalipse, o 6º selo diz assim, no verso 12, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram os montes aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Você pensa que isto é uma coisa retórica? É uma historinha? É poético? É como os escritos de Dante? Não! Esta é a verdade. Aqui está o relato bíblico, vem da palavra de Deus, da boca de Deus. Isto acontecerá ipsis literis. O juízo virá. Então, o que nós vemos é que Deus tem uma salvação, porque quis desviar a ira que os seus eleitos mereciam e colocá-la sobre Cristo. Ou você está em Cristo, ou você está coberto com o sangue de Cristo, porque a Bíblia diz e fala claramente do sangue que nos livra da ira vindoura. Se você está debaixo do sangue de Cristo, então você será salvo da ira vindoura. Mas se você não está em Cristo e está retardando, você está desafiando a Deus. E é só uma cerca de tempo. Você vai encarar a ira. Você vai encarar a ira. Conforme esse relato, naquele último dia. Ou já, se for da vontade de Deus, que você morra, hoje ainda, você vai experimentar na sua alma as aflições da ira de Deus no inferno. Eu torno a repetir, pessoas pensam que no inferno é o diabo quem atormenta. Não, não é.
No inferno, quem atormenta é Deus. É Deus. É Deus. Mas a pergunta é, por que devemos crer que há uma salvação? Porque Deus quis desviar sua ira em Cristo. Então existe uma salvação. E todos que em qualquer momento, enquanto houver sol, dia, para você, a oportunidade existe. Você se arrependa e creia no Senhor Jesus, e fuja, e se esconda na cruz. Clame pelo sangue de Jesus para que você seja coberto do sangue que nos livra da ira vindoura. Refugie-se em Cristo, creia nele de todo o coração, porque Deus quis desviar, reter, retardar e derramar sua ira sobre seu filho. Não brinque com isso. Não brinque. Há uma salvação. Hoje ainda está sendo aqui anunciado. Não brinque. Não pense, amanhã. Você não sabe. É agora. É indescritível, eu não tenho como descrever em detalhes o que é a ira de Deus sendo derramada sobre um pecador. E eu vou dizer uma coisa para você. Se eu, como mensageiro de Deus, ministro de Deus, estou aqui no poder do Espírito Santo, movido por Ele mesmo, nada da minha mente, nem do meu coração, o Espírito Santo de Deus, Deus mesmo, está falando para você, lhe dando oportunidade, dizendo, eu quis adiar a minha ira, eu quis derramá-la sobre meu filho, eu quis fazer isso, aí está a oportunidade de salvação. E você brinca, e você retarda, e deixa para amanhã, e não cuida, e não busca, e não se aflige, e não roga, e não clama a Deus pela sua salvação, você está ofendendo ainda mais, aumentando ainda mais a ira de Deus, acumulando juízo sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Apesar de toda a nossa miséria, Deus quis adiar a sua ira, derramando-a em Cristo e ainda dando oportunidade para que você acorde e venha ouvir a sua palavra. Você poderia ter já, agora mesmo, ao invés de estar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, estar no inferno, como aquele homem rico que se achou em tormentos. Já pensou? Você acordou, você tomou café, e você pensou, oh, vou mais uma vez à igreja, como tem sempre ido. Eu vou. E não veio, não. Você está no inferno. De repente, como aquele rico, achou-se em tormento. De repente, tormento. Oh, pai Abraão, manda Lázaro vir com um dedo molhado em água, colocar na minha língua, porque me acho atormentado nesta chama. Mas não, você está sentado aqui, você está sentado, Deus retardou sua ira, Ele deixou você estar aqui, sentado com os ventiladores, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração.
Mas a segunda razão, Deus quis. Por que devemos crer que há uma salvação? Por causa da sua soberania. Porque Deus, pelo zelo que ele tem, a sua própria glória e soberania, quis prover uma salvação. Veja os versos 11 a 13. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria blasfemado o meu nome, a minha glória não dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Eu quis salvar porque sou Deus, soberano. Quis salvar pelo zelo que eu tenho, a minha glória, por minha causa, por mim, por amor de mim, da minha glória e soberania. Eu quis chamar alguns, elegê-los, predestiná-los. Então, existe salvação porque eu sou Deus soberano, zelo pela minha glória e predestino para a salvação quem eu quero. Deus, meus irmãos, quis salvar e predestinou por causa da sua glória. Spurgeon dizia: Deus verdadeiramente me escolheu antes da fundação do mundo, antes de eu nascer. Porque se ele esperasse eu nascer, aí é que não ia me escolher de jeito nenhum. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que é graça, é apenas porque ele quis. Deus quis salvar por causa da sua economia, seus santos eternos propósitos. Não tem nada a ver comigo. Não foi por minha causa, não foi porque viu alguma coisa em mim que lhe comovesse, alguma bem, nada. Ao contrário, a minha existência, o fato de eu existir como filho de Adão, maldito, raça amaldiçoada, com todos os pecados de Adão no meu coração, contaminando a minha alma inteira, inimigo de Deus, porque quem está na carne não pode agradar a Deus, é inimigo de Deus, suscitando a sua ira, provocando todos os dias. Então, o povo estava achando, pecamos tanto contra Deus, tanta miséria que nós fizemos. Se você se lembra na exposição passada, que Deus manda fazer um buraco na parede e vai lá, ó, vê o que eles fizeram, vê as pinturas que eles fizeram, que coisa horrorosa, os ídolos, vê as mulheres adorando a Tamuz, vai lá, vai vendo. Toda aquela miséria, homens, mulheres que tinham uma história tão extraordinária, uma história tão gloriosa, a história de Israel, os feitos de Deus, suas manifestações portentosas. Nada disso adiantou. É a mesma coisa, meus irmãos, quanto de história, de manifestação da misericórdia, do poder de Deus nós temos nas nossas costas. Se formos olhar desde o Antigo Testamento e temos conhecimento, na nossa própria vida, na nossa história, ou quem sabe um pouco mais atrás, nos nossos ancestrais.
E nada disso adianta. Preferimos fazer o que é mal. Então, meus irmãos, a salvação não vem de baixo para cima, não tem nada a ver. A salvação é uma decisão dos arcanos de Deus na eternidade, na sua economia, por causa da sua glória, pelo zelo que ele tem à sua glória. Ele resolveu salvar, pelo zelo que ele tem à sua glória. Isso é por mim, é por mim. E porque eu sou soberano, e porque eu fundei a terra. Eu então escolhi, chamei vocês, predestinação pura, eu quis assim. Veja, meus irmãos, que a esperança de salvação está em Deus querer zelar pela sua glória. E a gente ouve e ainda prega um evangelho centrado no homem. Por favor, dê uma chance para Jesus. Oh, Deus amou a gente e fez tudo o que fez, e vocês não dão uma chance, não querem dar uma chance para Deus. Oh, coitado. O que é isso? A salvação tem seu motivo na glória de Deus. O zelo que ele tem pela sua glória. Ele quis que ele fosse exaltado e glorificado nos céus e na terra pela sua graça. Que a sua graça fosse motivo de louvor pelas potestades e em todo lugar. A glória de Deus está estritamente ligada à sua bondade, ao fato dele ainda querer salvar alguns pecadores, que não era para salvar ninguém, era para destruir tudo. Era para fazer como ele fez com os demônios. Sai! Desçam do meu domicílio! Demônios! Nunca mais! O que está guardado para vocês? Trevas exteriores! Algemas! Existe alguma esperança de salvação para anjo caído? Tem algum evangelho? Alguma boa notícia? Alguma nova? Não. É porque você acha justo que Deus não dê qualquer chance de salvação para estes anjos que estavam tão perto dele, tão cheios de glória e de santidade que ele concedeu e deu, com tamanha comunhão que nem podemos imaginar, luz, glória, santidade, exultação, se rebelaram contra Deus, quiseram ser igual a Deus. Deus os expulsou do seu domicílio e estão reservados para as trevas exteriores, e não há nenhuma réstia de esperança de salvação. Qual a diferença dos homens? Criados à imagem e semelhança de Deus, santos, inocentes, puros, com íntima e profunda comunhão com Ele todos os dias, na viração do dia. Quiseram ser iguais a Deus. Se comer, disse o diabo, vocês serão semelhantes a Deus. E eles quiseram ser semelhantes. É o mesmo pecado. Era para Deus fazer a mesma coisa. Mas ele quis, por sua glória, zelo para com a sua glória.
Quando Adão pecou, ele ficou tremendo, temendo, se escondeu nos arbustos, esperando o mesmo destino dos demônios. Eu penso que perpassava pela mente de Adão e de Eva. Daqui a pouco vamos ouvir a ordem que os demônios, que os anjos ouviram, e seremos lançados lá em trevas exteriores, agrilhoados juntos com aqueles demônios, porque fizemos a mesma coisa que eles. E, de repente, eles são surpreendidos com uma outra voz. Adão, onde estás? Não era isso que era para ouvir. Era outra coisa. Ide para as trevas exteriores, em companhia dos demônios. Mas não. Adão, onde estás? Está ele nu, com a folhinha aqui, atrás do arbusto. E o Senhor trata das consequências sérias do pecado, mas anuncia algo inusitado, glorioso. Da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente enganadora. Adão diz: existe salvação. O Senhor quis, sim, um Salvador, um descendente. Ele vai receber o real castigo que vocês mereciam. Minha querida, o seu nome não vai ser mais Varoa, não. Eu vou lhe chamar Eva, mãe dos viventes, dos crentes. Esse será seu nome, minha querida, porque Deus não nos jogou no inferno, mas nos deu esta promessa tão santa: do seu ventre sairá o meu Salvador e o seu. Por quê? Por sua glória. Porque ele quis. E o Senhor disse: venha cá. Arrancou aquela parreira, folha, matou um animal diante dos olhos dele, o animal berrando, o Senhor matou, sangue caiu, e ele assistiu tudo aquilo, sacrifício diante dos seus olhos. Não foi manso, foi duro, foi ira, Adão olhando aquela ira, matando aquele animal, se estribuchando, Deus matando, e sangue esguichando, até que a pele foi tirada, costurada e colocada sobre ele e sobre a mulher. Que pregação do Evangelho! Estamos cobertos. Esse é o anúncio de Deus. Daqui para frente, temos que matar animal. O Senhor está nos ensinando o sacrifício. Vamos ensinar aos nossos filhos. E então, Abel e Caim aprenderam que era assim que se cultuava a Deus e que se anunciava o dia da ira sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por glória, porque Deus quis, para que o seu nome não fosse blasfemado.
Meus irmãos, a Bíblia fala e mostra isso em figuras e acontecimentos da história de Israel claramente. Se nós abrirmos, por exemplo, lá em Êxodo 32, versículos 11 a 14, Moisés faz intercessão pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão. Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como estrela dos céus, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que as possuam por herança eternamente. Quando ele, nessa intercessão, coloca Abraão, Isaque e Jacó, especialmente Abraão, quando ele fala isso, ele está lembrando da aliança que foi feita. E se você for lá para Gênesis, no capítulo 15, você vai ver que esta aliança foi feita da parte de Deus com uma carnificina. Gênesis 15. A partir do verso 12, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sobe, com certeza, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. Tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. É porque antes o Senhor havia ordenado que ele pegasse uns animais e cortasse os pedaços. Em verso 9, por exemplo, um pouquinho antes, toma-lhe uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho, e ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Então, ali eram pedaços, carne, sangue, por toda parte, e os pedaços assim, um em frente do outro, um corredor no meio, todo melado de sangue. E diz então que o Senhor passa como uma tocha no meio desses pedaços, torra tudo. O fogo passou por aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É por isso que Moisés sabia disso, foi ele quem escreveu isto aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Ele sabia que isso aconteceu com Abraão. Então ele diz lá: Senhor, lembra-te de Abraão, e dos pedaços, e da sangueira, e da tocha que o Senhor passou fumegando, e da aliança firmada. Isto diz respeito a teu filho. Esses pedaços são os pedaços do teu filho, o sangue dele. Poupa o teu povo. Então, Deus
quis, pela sua soberania, zelo da sua glória, firmar essa aliança. Ele quis fazer isso, pela sua glória, por causa da sua soberana vontade. Então, quando você tiver dúvidas, conste da sua indignidade e miséria e dizer: meu Deus, como pode haver salvação para mim? Sou tão pecador, miserável. Como o povo estava pensando. Lembra da palavra do Senhor: é por mim que eu faço isso, é pela minha soberania, é pelo que eu fiz com meu filho. É por isso que há esperança de salvação para você. Claro, se você crer de todo o coração. Por fim, por amor a Cristo. Veja os versos 14 e 15. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará sua vontade contra a Babilônia. Seu braço será contra os caldeus, braço de Ciro. Eu tenho falado, também já o chamei já, Ciro. Eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Bom, e claro, no contexto imediato, ele está falando do general Ciro. Veja, eu já disse isso aqui, Isaías está pronunciando o nome de Ciro quase 100 anos antes. Não havia nem nascido. Mas Deus está usando Isaías para dizer: já chamei. Ele já está preparado. Ele vai nascer, ele vem. Eu o amei, eu o escolhi, eu o amei. O braço dele vai trazer a vitória e o livramento. Porque eu amo. Mas nós temos que olhar mais adiante. Ciro é tipo de Cristo. Então, na verdade, Isaías está falando de Cristo, o Messias. E o Senhor está dizendo: eu tenho uma salvação, porque eu amei meu filho. Aí você fica pensando: mas como Deus amou seu filho, se ele o escolheu para uma situação terrível? Deus o coloca numa situação terrível. A Bíblia diz que agradou a Deus fazê-lo enfermar, moê-lo. Como Deus amou seu filho e o coloca numa situação em que vira as costas para ele e o abandona. São perguntas razoáveis, profundas, misteriosas. O filho nunca duvidou um segundo sequer do amor do pai para com ele. O pai manifestou pelo mais de uma vez com um grande trovão, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E naquele momento na cruz, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não duvidou um momento algum do amor do pai, porque ele bem sabia dos propósitos eternos e gloriosos que o pai tinha para ele, mesmo no meio desta aflição, para redimir seu povo. Na verdade, o filho, ainda que humanamente sentindo toda a aflição, peso terrível, na fragilidade da natureza humana, estivesse tendo estas reações tão próprias de homens: se é possível, passa de mim este cálice. No entanto, ele estava firme no seu coração de unigênito do Pai.
de todos os propósitos eternos e gloriosos firmados na eternidade, no amor do Pai, no plano glorioso de entregar a Ele uma noiva, a igreja redimida, lavada no seu sangue, para ter comunhão com Ele eternamente, em louvor, em glória, inundados no amor eternamente, para a sua alegria, exaltação e glória. Por isso é que diz que ele enfrentou tudo pela alegria que lhe estava proposta, diz o texto. Então, ele sofreu tudo aquilo, olhando para a alegria que estava proposta, para a glória que vinha. E porque ele amou a sua igreja. Quando o Pai lhe entrega na eternidade o livro, que é chamado livro da vida do Cordeiro, todo embebido já em sangue desde a eternidade, o Filho recebe e ama. É a sua noiva. Ele ama esta noiva na eternidade. E ele desce com ela no seu coração, na sua mente. E o seu fascínio, o seu desejo é cumprir a redenção dela. É morrer, derramar seu sangue para que ela seja purificada e seja apresentada para ele formosa, sem ruga, sem defeito, santa, linda, ataviada para as bodas do Cordeiro. Então, o Pai tem uma salvação por causa do seu Filho. Porque ele ama seu Filho. Porque há um plano de exaltação e glorificação do seu Filho. E ele vai cumprir isso por amor do seu Filho. Então você pode ter esperança. Pode haver salvação nessa situação em que nos encontramos? Sim! A resposta é sim! É sim. É sim, porque ele quis retardar sua ira e desviá-la para seu Filho. A resposta é sim, porque ele é soberano e tem zelo pela sua glória e estabeleceu esta salvação por amor do seu nome e da sua vontade soberana. A resposta é sim, porque ele ama seu Filho e já o chamou, já o designou. E ele já fez a obra que devia fazer. Já foi glorificado, está sentado à sua direita, até que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, até que o último membro do corpo, o último eleito entre judeus e gentios, seja salvo e complete o número da noiva do Cordeiro, limpo e lavado no sangue. Então ele virá. Unirá a todos no seu corpo incorruptível, vestidos de vestes alvas e brancas, palmas das mãos, coroa de justiça na cabeça, cheios de glória, ataviado como noiva. Vamos ao encontro do nosso noivo amado, para lhe dar toda a alegria, glória, alegria que o Pai tem determinado dar para ele, segundo os seus propósitos eternos. Nós não aumentamos nada da glória de Cristo, mas certamente ele terá grande alegria naquelas bodas do Cordeiro. A alegria dele, a alegria nossa.
Deus tem determinado. Oh, que bênção! Podemos ter esperança, sim. Há uma salvação. Eu só pergunto, você vai fazer parte disto? Como está a sua vida? Como você vive com relação a Cristo? Como você vive com relação à igreja? Como você vive com relação a estas grandes promessas? Qual é a sua esperança? O que está diante dos seus olhos? A eternidade? Ela está impressa nos seus olhos? É este o seu desejo? Você é movido por esta esperança que vem do alto? Ou seu coração está aqui? Porque o seu tesouro está aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar o Salmo 117. Depois receberemos a bênção dos apóstolos.